Boa noite, 2025 está chegando ao fim. E que ano foi esse? Entre crises políticas, reviravoltas, descobertas, histórias e muita cultura, nós estivemos juntos. Hoje, vamos revisitar os acontecimentos que marcaram o Brasil, o Japão e o mundo. Fique com a gente. É a retrospectiva 2025 da Nihon ITV. Retrospectiva Nihon ITV. Oferecimento especial Mundial Foods, HBN Tour, BJ Connection, BRJP Seguros, Açaí Motion e Coa. Sonha em trabalhar e viver no Japão? HBN Tour é a sua ponte para oportunidades incríveis. Inscreva-se agora e dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. HBN. Para mais informações, acesse nosso site ou entre em contato pelo telefone ou através de nosso WhatsApp. BRJP Seguros. Faça seu seguro conosco e tenha tranquilidade. Tá na BRJP, tá seguro. Para mais informações, ligue ou envie uma mensagem no nosso WhatsApp. Olá, eu sou a Franciele Tsutsumi, repórter da Nihon TV. Que 2026 seja um ano de renovação, alegrias e muitas conquistas para você e sua família. Seguimos ao seu lado, contando histórias, levando informação e valorizando a comunidade brasileira no Japão, com verdade, respeito e comprometimento. Feliz 2026 para todos vocês! Olá, eu sou o Thiago Menezes, responsável pela coluna Mundo no Nihon National News, e venho desejar a vocês boas festas e que 2026 seja um ano repleto de conquistas, felicidades, saúde e prosperidade. Continue com a gente aqui na Nihon TV, acompanhando as notícias do Brasil, do Japão e do mundo através do Nihon National News. Feliz 2026! Aqui é C. Rodrigues, estou aqui para desejar um feliz ano novo, que 26 possa ser um ano diferente, com muitas realizações, muita paz, muito amor no seu coração. Akemashite, omedetou gozaimasu. Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe, sou editor aqui da Nihon TV e eu quero desejar a você e a toda a sua família um feliz ano novo. Que 2026 seja cheio de bênçãos do Senhor e muitas realizações. E continue conosco no ano que vem, que tudo aqui na Nihon TV, cada programação é pensada primeiramente em você. Que Deus te abençoe e até a próxima. Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Felipe, eu sou editor de jornalismo da Nihon TV e eu estou passando aqui para deixar um desejo de feliz ano novo para todo mundo, que 2026 seja um ano excelente, que você aí de casa realize os seus sonhos e novamente, como todos já dissemos por aqui, muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho feito com tanto carinho, com tanta dedicação. Obrigado de coração, que 2026 seja excelente para todos, que você desfrute desse ano que está chegando com as pessoas que você mais ama. Um abraço e até a próxima. Então se ajeite aí no seu sofá, na sua cama e vamos começar essa viagem no tempo pelo Brasil. Prepare-se para rever momentos que marcaram política, sociedade e muito mais. Confira! Em 2025 foi um ano de debates fortes e decisões que chegaram ao cotidiano das pessoas. Vamos agora recapitular os fatos mais relevantes que dominaram o noticiário e marcaram o ano. O ano de 2025 ficou marcado por um dos episódios mais decisivos da história política recente do Brasil, a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. No dia 22 de novembro, a Justiça decretou a prisão preventiva do ex-chefe do Executivo, decisão que foi mantida no dia seguinte após a audiência de custódia. O caso se tornou um marco inédito na democracia brasileira, ao colocar na prisão um ex-presidente condenado por liderar uma tentativa de ruptura institucional. Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal
em um processo considerado histórico. O cumprimento da sentença definitiva passou a ser tratado como uma consequência inevitável das decisões judiciais. Além do ex-presidente, assessores próximos e integrantes do alto comando das Forças Armadas também foram condenados, configurando uma responsabilização sem precedentes desde a redemocratização. As investigações tiveram como ponto de partida os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Naquela data, milhares de apoiadores de Bolsonaro invadiram e depredaram o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e a sede do STF em Brasília. Diante do cenário de violência e destruição, o governo do presidente Lula, recém-possado, decretou intervenção na segurança pública do Distrito Federal e determinou a prisão de mais de 1.000 pessoas que participavam do acampamento montado em frente ao quartel-general do Exército. Em fevereiro de 2023, na retomada dos trabalhos do Supremo Tribunal Federal, a então presidente da Corte, ministra Rosa Weber, afirmou que os responsáveis pelos atos seriam julgados com todo o rigor da lei. A delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, foi decisiva para o avanço nas apurações. Os depoimentos ajudaram a desvendar uma estrutura organizada para questionar o resultado das eleições e articular medidas de ruptura democrática. A denúncia da Procuradoria-Geral apontou a existência de 4 núcleos responsáveis pelo comando político, pela organização operacional e pela disseminação de desinformações com o objetivo de sustentar o golpe de Estado. Segundo o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, os planos começaram a ser articulados ainda em 2021 e se intensificaram após a derrota eleitoral de Bolsonaro, culminando nos atos de janeiro de 2023. Em setembro de 2025, o primeiro grupo de réus foi condenado pelo STF. Jair Bolsonaro recebeu a pena de 27 anos e 3 meses de prisão. O julgamento teve reflexos também no Congresso Nacional. Em 17 de dezembro, o plenário do Senado Federal aprovou o projeto que reduziu as penas de Jair Bolsonaro e de outros condenados por envolvimento nos atos golpistas, conhecido como o PL da dosimetria. A nova legislação alterou os critérios de cálculo das penas e da progressão do regime. Pelas regras atualizadas, Jair Bolsonaro passou a ter direito a solicitar a progressão após cumprir aproximadamente 7 anos em regime fechado. A Vara de Execuções Penais do Distrito Federal projetou que o ex-presidente pode alcançar o regime semiaberto a partir de 23 de abril de 2033. O Brasil voltou ao centro da diplomacia ambiental internacional em 2025, ao sediar pela primeira vez a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas na Amazônia. Realizada em Belém, no Pará, a 30ª Conferência das Partes da ONU, a COP30, reuniu em novembro representantes de governos de todo o mundo, diplomatas, cientistas, organizações da sociedade civil e lideranças do setor privado para discutir caminhos diante da crise climática provocada pela ação humana. Criada em 95, a COP é o principal fórum global de negociações sobre o clima e reúne as 197 nações signatárias da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. A edição de Belém entrou para a história não apenas por acontecer na Amazônia, região central para o equilíbrio climático do planeta, mas também pelo protagonismo inédito dos povos originários no processo de negociação. Pela primeira vez, os direitos territoriais e os conhecimentos tradicionais dos povos indígenas foram mencionados no documento final. Encerrada no dia 22 de novembro, a COP30 terminou com avanços considerados importantes por especialistas, mas também com uma série de pendências que ficaram para as próximas rodadas de negociação. Um dos principais resultados foi a adoção de um conjunto comum de indicadores para a chamada Meta Global de Adaptação. Essa foi a primeira vez que os países chegaram a um acordo sobre como medir de forma padronizada o nível de preparo das nações diante de eventos extremos, como enchentes, secas e ondas de calor. Outros temas centrais ficaram sem consenso. O texto final não inclui compromissos relacionados à redução do uso de combustíveis fósseis, principal fator de emissão de gases do efeito estufa.
A proposta de criação de um mapa do caminho para a transição energética e para o fim do desmatamento, defendida por países como Brasil, Colômbia e membros da União Europeia, enfrentou forte resistência das nações produtoras de petróleo, lideradas pela Arábia Saudita. Com questões centrais em aberto, a COP30 deixou como legado a ampliação do debate, o fortalecimento da pauta amazônica e indígena e a expectativa de negociações mais robustas na próxima Conferência do Clima, marcada para 2026 em Antalya, na Turquia. 2025 começou com um feito histórico para o cinema brasileiro. No dia 5 de janeiro, a atriz Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro de Melhor Atriz em filme de drama por sua atuação em Ainda Estou Aqui. Essa foi a primeira vez que uma brasileira conquistou o prêmio nessa categoria, colocando o país em destaque em uma das maiores e mais importantes premiações da indústria cinematográfica mundial. Fernanda Torres superou uma disputa considerada uma das mais fortes da edição, concorrendo contra nomes consagrados do cinema internacional como Nicole Kidman, Angelina Jolie, Kate Winslet, Tilda Swinton e Pamela Anderson. A vitória consolidou o reconhecimento internacional de uma atuação que emocionou a crítica e o público ao retratar um dos períodos mais dolorosos da história do Brasil. Em Ainda Estou Aqui, a atriz interpretou Eunice Paiva, advogada e mãe do escritor Marcelo Rubens Paiva. O filme reviveu a trajetória real de Eunice, que passou 4 décadas em busca da verdade sobre o desaparecimento do marido Rubens Paiva, vivido por Selton Mello, durante a ditadura militar brasileira. A narrativa abordou a luta por memória, justiça e sobrevivência em meio à repressão política. A conquista de Fernanda Torres representou também o primeiro prêmio do Brasil no Globo de Ouro desde 1999, quando o Central do Brasil venceu como melhor filme em língua estrangeira. O reconhecimento internacional não se limitou apenas ao Globo de Ouro. Em março, Ainda Estou Aqui fez história, ao conquistar o primeiro Oscar do Brasil ao vencer na categoria de melhor filme internacional. A premiação consagrou a produção como um marco definitivo para o audiovisual brasileiro no cenário global. A vitória brasileira foi celebrada como um momento histórico, encerrando um ciclo iniciado no Globo de Ouro e consolidando 2025 como um ano emblemático para o cinema nacional. Este ano também foi marcado pelo maior ataque hacker já registrado contra o sistema financeiro brasileiro. No início de julho, criminosos desviaram cerca de R$1 bilhão de contas vinculadas ao Banco Central, em uma ação que afetou diretamente o funcionamento do Pix e expôs vulnerabilidades na cadeia tecnológica que sustenta o sistema de pagamentos instantâneos do país. O ataque teve como alvo a CM Software, uma empresa brasileira de tecnologia responsável por conectar instituições financeiras de pequeno e médio porte ao sistema de pagamentos brasileiro, que inclui o ambiente do Pix. Embora a companhia não fosse titular dos recursos desviados, ela funcionava como intermediária técnica entre 22 bancos, cooperativas e sociedades de crédito e o Banco Central. A invasão ocorreu na madrugada do dia 30 de junho, mas só foi comunicado ao Banco Central no dia seguinte. Diante da gravidade do episódio, a Polícia Federal abriu um inquérito para apurar crime de furto mediante fraude, invasão de dispositivo informático, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa. A Polícia Civil de São Paulo também passou a atuar no caso por meio do Departamento Estadual de Investigações Criminais. No dia 4 de julho, um suspeito foi preso em São Paulo. Ele era operador de tecnologia da informação e funcionário terceirizado da CM Software. Segundo as investigações, o homem teria facilitado o acesso dos hackers ao sistema da empresa, ao permitir a utilização de seu computador pessoal, possibilitando assim a entrada indevida no ambiente tecnológico que conecta instituições financeiras ao Banco Central. O Banco Central esclareceu que depósitos de pessoas físicas não foram afetados. Os valores acessados pelos criminosos estavam concentrados nas chamadas contas reservas, mantidas pelas próprias instituições financeiras para cumprir exigências legais e garantir a liquidez do sistema.
As investigações avançaram ao longo dos meses e culminaram no fim de outubro na conclusão da Operação Magna Fraus II pela Polícia Federal. A ação resultou na prisão de 21 pessoas apontadas como responsáveis pelo ataque. Foram 13 presos no Brasil, além de 8 detenções no exterior, na Espanha e na Argentina, com apoio da Interpol. A operação também levou à apreensão de 15 carros de luxo, ao bloqueio judicial de 26 imóveis e à localização de mais de R$ 1 milhão em criptomoedas. O episódio reforçou em 2025 o alerta sobre os riscos cibernéticos e a necessidade de fortalecer a segurança de todo o ecossistema financeiro do Brasil. O Brasil saiu novamente do mapa da fome, segundo anúncio feito pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, no dia 28 de julho de 2025. A informação foi divulgada durante um evento realizado em Addis Abeba, na Etiópia, e marcou um dos principais resultados sociais do país ao longo do ano. De acordo com a FAO, o resultado considerou a média trienal dos anos de 2022, 2023 e 2024, período em que o Brasil conseguiu reduzir o percentual da população em risco de subnutrição para abaixo de 2,5%. Esse é o limite utilizado pela ONU para classificar os países fora do mapa da fome, que mede o acesso da população à alimentação suficiente para uma vida ativa e saudável. Em 2022, o Brasil vivia um cenário crítico, com aumento expressivo da fome e da insegurança alimentar. A rápida reversão desse quadro foi destacada pela ONU como resultado de políticas públicas voltadas à ampliação do acesso à renda, ao fortalecimento da assistência social e à retomada de programas de combate à fome. O país já havia deixado o mapa da fome anteriormente, em 2014. No entanto, após a análise dos dados entre 2018 e 2020, a ONU voltou a incluir o Brasil na lista de nações com fome, diante do crescimento da insegurança alimentar e da dificuldade do acesso regular a alimentos por parte da população mais vulnerável. Apesar da saída do mapa da fome, a ONU alertou que o desafio da alimentação adequada ainda não havia sido totalmente superado no país. Estimativas indicam que cerca de 35 milhões de brasileiros ainda enfrentam algum grau de insegurança alimentar, situação em que as famílias são obrigadas a reduzir a qualidade ou a quantidade dos alimentos por falta de recursos. Esse cenário reforça o entendimento de que, embora os avanços tenham sido reconhecidos internacionalmente, a manutenção e o aprofundamento de políticas públicas continuam sendo fundamentais para garantir o direito à alimentação e evitar retrocessos no combate à fome no Brasil. Esses episódios no Brasil que vocês acabaram de ver deixaram consequências que vamos carregar por muito tempo. Agora, nós vamos atravessar o oceano para ver como foi 2025 no Japão, onde mudanças também mexeram com a nossa vida cotidiana. A reportagem é com C.E. Rodrigues. No Japão, um fato inédito ocorreu em 25. A política Sanae Takaichi fez história ao se tornar a primeira mulher a assumir o cargo de primeira-ministra do país, quebrando um dos maiores tetos de cristal da política japonesa em mais de 70 anos. Takaichi, aos 64, foi eleita líder do dominante PLD em outubro, se tornando também a primeira mulher a liderar o partido que governa o Japão desde 1955. Nascida em Nara e formada pela Universidade de Kobe, ela construiu uma carreira longa e ousada na política, servindo em altos cargos nos governos anteriores. Inspire-se ou discorde, seu nome agora está na história. Em janeiro, o Japão brilhou na Olimpíada de Inverno de Turim, conquistando 19 medalhas no total e entrando entre as grandes potências do esporte universitário. Os nomes que mais tocaram o coração do país foram Rion Sumiyoshi e Monetiba, que conquistaram medalhas duplas no individual, e o jovem Yuma Kagiyama, já um astro da patinação artística universitária. Mas entre sorrisos e lágrimas foi a primeira medalha de ouro do time japonês de curling feminino contra suas maiores rivais, a Coreia do Sul,
Um momento histórico que uniu orgulho, esperança e a sensação de um novo capítulo no esporte de inverno. Entre abril e outubro, a cidade de Osaka recebeu a Exposição Universal, a segunda vez que uma prefeitura japonesa sediou o evento, depois de 1970 em Suita. O evento falou de tecnologia, sustentabilidade e vida humana, atraindo quase 30 milhões de visitantes em 6 meses e superando expectativas mesmo diante de desafios de logística e engajamento local. Pavilhões do mundo inteiro, robôs futurísticos, experiências culturais e até participação de líderes internacionais tornaram essa Expo um símbolo vibrante de criatividade e intercâmbio global. Em outubro de 25 começou um dos julgamentos mais observados no Japão, o de Tetsuya Yamagami, acusado de assassinar o ex-primeiro-ministro Shinzo Abe em 2022. O crime havia chocado o país. Abe foi morto enquanto fazia um discurso de campanha em Nara e, após uma longa investigação e exames, a justiça concluiu que Yamagami estava mentalmente apto e responsável pelos seus atos, enfrentando acusações de assassinato e outros crimes relacionados ao uso de arma caseira. No universo pop japonês, 25 também foi um ano de despedidas emocionantes. Em agosto, Nobuo Yamada, conhecido como Noob, faleceu aos 61 anos após lutar contra um câncer renal. Nobuo foi a voz por trás de Pegasus Fantasy Blue Forever, o icônico tema de abertura e encerramento de Cavaleiros do Zodíaco, cuja música marcou gerações de fãs de animes ao redor do mundo. Outro fato que chamou atenção em 25 foi o aumento de casos de SFTS, que é a Síndrome de Febre Grave com Trombocitopenia, uma doença transmitida por carrapatos que pode ser fatal. O país registrou mais casos do que qualquer ano anterior, ultrapassando a marca de 135 infectados, incluindo idosos que são especialmente vulneráveis. Autoridades de saúde pública reforçaram campanhas de prevenção, alertando trabalhadores rurais e pessoas que passam tempo ao ar livre a tomarem precauções, como cobrir a pele e checar por carrapatos após atividades externas. O Japão viveu um tremendo tsunami de preocupações com a segurança alimentar. A gigante rede de restaurantes Sukiya, famosa por seus beef rolls, enfrentou uma crise grave depois que clientes encontraram intrusos nada apetitosos nos pratos, de ratos a insetos, em várias unidades pelo país. A repercussão foi tamanha que cerca de 1.900 lojas fecharam temporariamente para limpeza e revisão de procedimentos. E a empresa teve que pedir desculpas publicamente enquanto tentava recuperar a confiança dos consumidores. 25 entrou para os livros como um ano em que os ursos se tornaram presença inesperada e assustadora na vida cotidiana do Japão. Houve uma explosão de encontros e ataques, levando ao número recorde de ataques em áreas urbanas e rurais, enquanto animais famintos buscavam por alimento para sobreviver. Regiões como Akita chegaram a declarar estado de emergência, com autoridades pedindo apoio, inclusive militar, para proteger moradores e conter os animais que cada vez menos temiam humanos. A crise foi gatilho para revisões de políticas de manejo da vida selvagem, debates amplos sobre a conservação versus segurança pública e medidas extraordinárias como permitir que a polícia e caçadores atuassem estrategicamente para reduzir riscos. Em meio a pressões inflacionárias e ao lento crescimento econômico, o governo japonês aprovou um pacote de estímulos de cerca de 21,3 trilhões de ienes para ajudar famílias e empresas a enfrentar o aumento do custo de vida e a proteger empregos. A primeira-ministra Sanae Takaichi destacou que o pacote busca não só a construção naval e a inteligência artificial, como também impulsionar setores estratégicos como a tecnologia e também aliviar as pressões imediatas. De olho no que aconteceu no Japão, ampliamos agora o nosso olhar para o restante do planeta. O mundo viveu momentos decisivos, avanços e reviravoltas que nos tocaram direta ou indiretamente. E é disso que vamos falar agora com o nosso repórter Tiago Menezes. Eu sou o Thiago Menezes. Neste ano, acompanhei as mudanças no mundo que mais afetaram a paz, a economia, cultura mundial, política internacional, guerras e grandes acontecimentos do dia a dia. E eu reuni os principais momentos para essa retrospectiva. 2025 entrou para a história como um ano marcado por ataques audaciosos ao patrimônio cultural da humanidade. Nem o museu mais famoso do mundo escapou. O Louvre, em Paris, símbolo da arte da memória universal, também foi alvo da criminalidade. Na madrugada de 19 de outubro, a tranquilidade do museu foi quebrada em apenas 7 minutos. 2 homens estacionaram o carro, retiraram uma escada, alcançaram o segundo andar
quebraram uma janela e com esmerilhadeiras arrombaram vitrines. Na fuga, desapareceram na garupa dos scooters. O prejuízo foi milionário. As joias roubadas foram avaliadas em cerca de 102 milhões de dólares, um golpe duro, não apenas financeiro, mas simbólico contra a cultura e o patrimônio histórico mundial. As investigações avançaram rapidamente. No início de novembro, 3 suspeitos foram presos, mas o mentor do crime seguia foragido. Dias depois, ele foi capturado em Paris por uma unidade especializada da polícia jurídica francesa. O ataque reacendeu o debate sobre segurança em museus. O Louvre abriga mais de 33 mil obras, incluindo a Mona Lisa, e recebe cerca de 20 mil visitantes por dia. Após o roubo, anunciou a instalação de 100 novas câmeras externas até 2026. E o Louvre não foi o único alvo. Outros museus franceses também sofreram assaltos enquanto sindicatos denunciavam falhas, cortes e equipamentos obsoletos. Em dezembro, funcionários entraram em greve alertando para a superlotação e riscos à preservação do acervo. 2025 termina deixando um alerta claro. Proteger a memória da humanidade exige investimento, vigilância e responsabilidade contínua. O ano de 2025 terminou sob um clima de alerta no Caribe. Navios de guerra em movimento, discursos duros e uma pergunta que ecoou entre os diplomatas. O mundo estava diante de um novo conflito? A tensão entre Estados Unidos e Venezuela cresceu mês a mês. Sob o discurso do combate ao narcotráfico e à imigração ilegal, o governo americano ampliou sua presença militar na região, a maior desde a crise dos mísseis de Cuba em 1962. Do outro lado, a Venezuela respondeu com movimentação de frotas e denúncias de ameaça à soberania. O documento da Política de Segurança dos Estados Unidos para a América Latina apontaram Caracas como um ponto crítico, levantando temores de uma possível mudança de regime. No mar, embarcações foram interceptadas e apreendidas, levantando questionamentos sobre os limites do direito internacional. A controvérsia chegou ao Congresso americano, enquanto países da região acompanhavam com preocupação. No Brasil, o receio era de uma escalada militar e de um novo fluxo de refugiados. Sem um plano claro para o pós-crime, cresceu o temor de que a população pagasse o preço mais alto. 2025 terminou com a América Latina em alerta e o mundo observando em silêncio. A sangrenta guerra entre Ucrânia e Rússia marcou 2025 como um ano difícil para a Europa e para o mundo. Os canhões não silenciaram e cidades inteiras continuaram pagando o preço da violência. Ataques diários, casas destruídas, civis mortos e drones cruzando o céu tornaram-se imagens constantes. Ao longo dos meses, a Rússia intensificou ofensivas contra alvos estratégicos, enquanto Moscou afirmava controlar cerca de 20% do território ucraniano. O presidente Vladimir Putin declarou avanços significativos e reafirmou os objetivos da chamada Operação Militar Especial. Kiev contestou, afirmando que Moscou não conquistou grandes cidades e que forças ucranianas avançaram em regiões estratégicas. No campo diplomático, a esperança oscilou. Em dezembro, Volodymyr Zelensky surpreendeu ao admitir a possibilidade de abrir mão da entrada na OTAN em troca do fim da guerra. 2025 terminou com a incerteza amarga. O conflito continua. Enquanto líderes negociam, famílias ucranianas seguem vivendo sob o som, às vezes distante, às vezes brutal, dos bombardeios. Em 2025, a guerra comercial entre China e Estados Unidos entrou em um novo capítulo. Pequim elevou tarifas sobre produtos americanos para 125% em resposta direta às medidas do governo Donald Trump. Os impactos foram imediatos: bolsas em queda, dólar pressionado e aumento da instabilidade global. Pequim afirmou que não ampliaria as tarifas, mas deixou claro que reagiria às novas pressões. A rivalidade avançou além do comércio. Os Estados Unidos anunciaram a revogação de vistos de estudantes chineses e endureceram critérios de concessão, afetando diretamente universidades e projetos de pesquisa. Ao longo do ano, ficou claro que a disputa não se limitou à economia. Ela alcançou pessoas, educação,
e o futuro de milhares de jovens. Em 2025, a inteligência artificial dominou as atenções. Segundo o Google, foi um dos temas mais buscados pelos brasileiros, com interesse crescente em ferramentas que já fazem parte do cotidiano. Nomes como Gemini, DeepSeek e Grok lideraram as pesquisas. Ao mesmo tempo, dados da Universidade de Stanford revelaram que quase 70% das patentes globais de IA tiveram origem na China. Os Estados Unidos mantiveram influência científica, mas perderam espaço em volume. A inteligência artificial deixou de ser apenas inovação, tornou-se instrumento geopolítico, econômico e estratégico. O ano termina com uma certeza: a corrida pela inteligência artificial redefine poder, alianças e o futuro da humanidade. A partir desses acontecimentos globais, voltamos nosso foco para a nossa base, os brasileiros no Japão. Agora vamos às histórias da nossa comunidade. E ninguém melhor para trazer a emoção desses acontecimentos do que nossa repórter Franciele Tsutsumi. Em 2025, caminhamos ao lado das histórias da comunidade brasileira no Japão. Histórias que ganharam palco, aplausos e reconhecimento, mas também silêncio, luta e esperança. Cada reportagem revelou mais do que fatos, revelou pessoas, porque ser brasileiro no Japão é transformar desafios em força e seguir escrevendo a própria história juntos. O Buchiueisi Hamanako em Kosai, Shizuoka-ken, se transformou em um grande palco de encontros. O Oktober Fan Fest 2025 reuniu milhares de pessoas em um ambiente onde a diversidade ganhou voz, cor e sabor. Um festival multicultural que celebrou não apenas tradições, mas também a convivência entre povos. Durante 2 dias, culturas de diferentes partes dividiram o mesmo espaço. Sons, aromas e histórias se misturaram, criando uma experiência única para visitantes de todas as idades. Cada detalhe do evento refletiu o espírito de integração cultural, tema que guia o Oktober Fan Fest desde sua criação. Nos palcos, a música cumpriu o papel da linguagem universal. Ritmos diferentes se encontraram e mostraram que, mesmo com ritmos distintos, a emoção é capaz de unir pessoas. Famílias inteiras aproveitaram o fim de semana para celebrar, aprender e compartilhar momentos. Mais do que entretenimento, o Oktober Fan Fest se firmou como um espaço de troca cultural e respeito às diferenças. Um evento que reforça a importância da diversidade como ponte entre comunidades e gerações. O Oktober Fan Fest 2025 deixou a mensagem de que quando culturas se encontram, nasce algo maior: compreensão, pertencimento e união. Em entrevista para Nihon TV, a organizadora Rosimeire Lisboa fala sobre o evento. Rose, o objetivo do Oktober Fan Fest foi realizado com sucesso? Muito sucesso. Gente, agradeço de coração. O evento foi organizado com muito amor, com muito carinho. Esse foi feito especialmente para vocês. Muito, muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe a cada um. Obrigada, gente. O ex-cônsul-geral de Hamamatsu, Aldemo Garcia, fala da importância do Oktober Fan Fest para a comunidade brasileira no Japão. Qual a importância do Oktober Fan Fest para a comunidade brasileira? Bom, vocês sabem que Hamamatsu é a cidade mais brasileira do Japão. Tem 10 mil pessoas aqui e na província de Shizuoka, 30 mil. E o Oktober Fan Fest é mais um evento, né? Que vem, digamos, abrilhantar a nossa comunidade, um evento multicultural, com atrações vindas do Brasil, 2 grandes atrações vindas do Brasil e artistas locais. Então é mais uma, digamos, uma manifestação cultural brasileira na cidade mais brasileira do Japão. No Japão, um país onde rigor,
Planejamento e eficiência fazem parte da rotina. A trajetória de um educador brasileiro se destaca pela capacidade de transformar desafios em oportunidades concretas. Há mais de 2 décadas, Fernando Miyazaki deixou o Brasil em busca de estabilidade, segurança e melhores condições de vida para a família. A mudança marcou o início de uma jornada de adaptação, estudo intenso e determinação. Um caminho guiado por um propósito claro: usar a educação como ferramenta de transformação. Em 2004, nasceu a Freedom Language School, uma escola fundada a partir do princípio essencial: colocar o estudante no centro do processo de aprendizagem. A proposta surgiu da percepção de que muitos brasileiros e estrangeiros enfrentavam dificuldades com métodos rígidos. Na Freedom, o ensino é individualizado. O conteúdo, o acompanhamento e a metodologia são ajustados conforme a necessidade de cada aluno. O foco é um aprendizado funcional, capaz de gerar resultados reais, seja para conquistar um novo emprego, ingressar em uma universidade ou ganhar autonomia no dia a dia. Para o fundador, errar faz parte do processo. É um elemento técnico do aprendizado, não um motivo de punição ou constrangimento. Uma filosofia que rompe com modelos tradicionais e aproxima a escola das necessidades reais das pessoas. Empreender o solo japonês exigiu preparo. Foram anos lidando com burocracia, regulamentações rigorosas e normas educacionais. Fernando precisou estudar cada detalhe, compreender a legislação e adaptar a sua metodologia à cultura local, sem abrir mão do propósito original. Com o tempo, a Freedom se consolidou. Hoje a escola reúne histórias de alunos que expandiram horizontes, profissionais promovidos, estudantes aprovados em universidades internacionais, empreendedores que abriram seus próprios negócios e famílias que encontraram no idioma uma oportunidade de recomeçar. Atualmente, a Freedom oferece cursos de inglês, japonês e espanhol, além de programas de intercâmbio e assessoria acadêmica, e de visto para diversos países. 2 décadas depois, a Freedom Language School mantém a sua missão: transformar vidas por meio da educação e fortalecer o conhecimento como um dos pilares mais seguros para construir o futuro. Em entrevista especial para Nihon National News, o fundador da Freedom fala sobre a escola. Olá, meu nome é Fernando, eu sou da Freedom Language School. Nesta oportunidade, eu gostaria de falar para vocês um pouco mais sobre a nossa escola. Nós estamos no Japão há bem mais de 20 anos, focando no atendimento de ensino de idiomas, principalmente inglês, japonês, português para crianças e estrangeiros, e também trabalhamos com a parte de intercâmbio, suporte para a faculdade e, mais recentemente, a parte de visto também. Nós sempre focamos na necessidade individual. Sabemos que cada aluno tem uma dificuldade específica e tem vantagens em determinadas matérias, em determinados tópicos que devem ser ressaltados. Com isso, nós conseguimos fazer com que cada aluno consiga ser atendido de uma forma personalizada, mesmo estudando em grupo. Nós gostamos muito de salientar que o nosso objetivo sempre é, com o ensino superior, fazer com que os alunos consigam ter oportunidades para poder frequentar uma faculdade, desenvolver melhor os seus talentos. E isso tanto no Japão quanto fora do Japão. Por isso, se você tiver algum interesse em estudar, aprender de uma forma séria, entre em contato conosco. Estaremos felizes em podermos ajudá-los. Muito obrigado. Durante anos, o som que marcava a vida de Marco Sogabe era o sino anunciando mais um round. Hoje o chamado é outro. Vem das ruas de Nagoya, província de Aichi-ken, onde ele aprendeu que algumas lutas não se vencem com golpes, mas sim com amor. O ex-boxeador Marco Sogabe deixou os rings para trás e escolheu o caminho de entrega. Há mais de 10 anos, ele se dedica ao trabalho missionário, levando alimento, cuidado, dignidade às pessoas em situação de rua. Em 2014, um chamado de fé transformou a sua história. As mãos que antes lutavam passam agora a servir. E cada gesto simples se tornou um ato de esperança. Toda semana, Marco Sogabe prepara e entrega marmitas pessoalmente. Mas o que ele oferece vai além da comida. É escuta, acolhimento e respeito a quem quase não é visto.
Entre ruas, abraços e silêncios, Marco Sogabe mostra que a maior vitória não acontece em um ringue, mas quando alguém estende a mão e escolhe cuidar do outro. Em entrevista especial para Nihon National News, Marco Sogabe fala sobre o seu projeto social. Meu nome é Marco Sogabe, eu sou idealizador de alguns projetos sociais e evangelísticos aqui no Japão. Semanalmente, a gente atende mais de 70 pessoas que vivem em situação de rua. Na grande maioria, essas pessoas são idosos. A gente busca não somente suprir as necessidades físicas, mas também as necessidades emocionais e espirituais dessas pessoas. O que leva uma pessoa a ir morar na rua no Japão é muito diferente do que a gente está acostumado no Brasil. Aqui também não tem mendigos, pessoas que ficam pedindo esmola. Muitos até se recusam a receber ajuda. Então, o nosso trabalho é todo baseado no amor, na empatia e no respeito. Eu falo que nosso trabalho é social e evangelístico porque eu acho que os dois se completam. Não adianta eu chegar dar somente o alimento físico, sendo que as necessidades dessas pessoas estão muito mais além do que uma comida. E também não adianta eu chegar e falar Jesus te ama se não amar como Jesus amou. Para um japonês, se eu falar Jesus te ama, não vai fazer sentido nenhum. Então a gente evangeliza através do amor, amando como Jesus nos amou e como Ele nos ensinou. Fazemos também mensalmente um culto, que é não somente para moradores de rua, mas pessoas que vivem em situação de pobreza no Japão. Em um ano de trabalho, a gente conseguiu batizar 7 japoneses. É um trabalho que tem sido muito abençoado por Deus. E eu gostaria de fazer um convite, se você quiser participar, conhecer nossos trabalhos, quiser se voluntariar, se você puder ser um colaborador também, porque mais de 80% das doações que a gente recebe vem através de seguidores, de amigos, pessoas que conhecem nosso trabalho através das redes sociais. A gente não tem vínculo com o governo ou com nenhuma igreja, somos cristãos de diferentes igrejas que se reúnem para ser a igreja que esses japoneses mais precisam. Em Nagoya, na província de Aichiken, a criatividade ganhou palco. A cidade recebeu a primeira edição do Influence Awards Brasil e Japan 2025, um evento que reuniu os principais influenciadores digitais brasileiros no Japão, para celebrar talentos, histórias e vozes que inspiram toda a comunidade. O público chegou cedo, registrou cada momento e interagiu em um ambiente marcado por troca, reconhecimento e conexão. Um encontro que mostrou a força de quem transforma ideias em conteúdo, presença digital e impacto real. O evento premiou criadores que se destacaram ao longo de 2025, em diferentes áreas, como moda, entretenimento e conteúdo cultural. Mais do que troféus, a cerimônia promoveu encontros, apresentações e oportunidades de network, fortalecendo ainda mais a presença brasileira no cenário digital japonês. Durante a premiação, cada nome anunciado foi recebido com aplausos e muita emoção. Para os vencedores, o reconhecimento simbolizou dedicação, criatividade e compromisso de inspirar novas gerações de criadores. A quarta colocada do Influence Awards, a DJ Akiyama, fala como foi participar do evento. Então, eu não esperava realmente ficar entre os 4 do Japão, mas eu fiquei muito feliz, não imaginava. Gente, é uma emoção que não tem como descrever, só vivendo mesmo. Parabéns. Obrigada. O convidado especial do Influence Awards, o influenciador Yuma Ono, fala como foi participar do evento. Não, é muito legal ter contato com a comunidade brasileira do Japão, mas eu fico muito feliz porque o carinho deles comigo é realmente muito grande e eu sou muito grato por todos que vieram aí. Em entrevista para Nihon National News, o jornalista e organizador do evento, Silvio Mori, fala sobre o influencer. Silvio, o evento foi realizado com sucesso? Foi, graças a Deus, o sucesso, a participação de todos foi sensacional. Eu só tenho a agradecer, muita gratidão no meu coração. Obrigada, parabéns, tá? Obrigado pela presença de vocês também aqui.
Em Chita, província de Aitken, a noite ganhou outro ritmo. Entre sorrisos, olhares atentos e risadas que vinham do fundo da alma, o humor brasileiro encontrou espaço para acolher. O espetáculo de Matheus Ceará reuniu brasileiros de diferentes cidades, todos movidos pela mesma vontade, sentir o Brasil mais perto. Desde a chegada do público, era possível perceber que aquele encontro carregava algo além da expectativa por um show. No palco, Matheus Ceará falou de experiências comuns a quem vive fora do país. Histórias simples, mas cheias de verdade, que transformaram a rotina do imigrante em riso e identificação. Hoje eu saí pra minha Duque, vou comprar a minha Duque. Matcha. Tô cagando feio tem 3 dias já. As diferenças culturais, o trabalho intenso e os desafios do dia a dia surgiram como matéria-prima para um humor que não apenas diverte, mas também conforta. A cada gargalhada, a plateia respondia com emoção. Gostei bastante, já acompanhei ele há muito tempo e achei sensacional. Superou as expectativas, rimos muito. Por algumas horas, a saudade deu lugar ao riso compartilhado e à sensação de pertencimento. A apresentação em Chita integrou a turnê do humorista pelo Japão, levando leveza e reforçando os laços da comunidade brasileira. Quando o espetáculo chegou ao fim, ficaram os aplausos, os sorrisos e a certeza de que o humor tem o poder de aproximar, curar e manter viva as raízes de quem vive longe de casa. Matheus, seja muito bem-vindo ao Japão. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar aqui, obrigado por vocês fazerem a cobertura, que bom que deu tempo da gente se falar, e está muito legal, o pessoal está indo no show, o pessoal tem se divertido, os 2 shows que foram até agora foram muito legais, o pessoal riram de verdade, então eu fico muito feliz de estar aqui, cruzar o mundo todo, basicamente, né? Do Brasil até aqui, e fazer o show. Nunca acreditei que essa roupinha ia me fazer o pessoal dar risada desse jeito. Matheus, o Japão sempre aparece em suas histórias, né? Sim. O Japão inspira o seu humor? Claro, porque o Japão é uma inspiração pra gente, né? A gente tem uns amigos que moram aqui, que nem o Luiz, e também tem as histórias que o pessoal pede pra gente contar. Sempre tem a piada do japonês, né? Como eu trabalho com piada, tem a piada da loira, tem a piada do japonês, tem a piada do bêbado, tem a piada de criança, tem todo tipo de piada. Muito obrigada. Obrigado eu. Então, obrigado. O Matheus Ceará tá aqui na Nihon ITV. Então, clique você também. Nihon ITV. A TV que é minha, pra você. Depois de revisitar tudo o que aconteceu em 2025, é hora de ouvir quem faz a Nihon ITV existir. Você, que acompanha, comenta, compartilha e faz parte dessa comunidade tão incrível. Para fechar essa retrospectiva especial, convidamos nossos telespectadores a enviarem vídeos curtinhos e deixando uma mensagem de fim de ano. Vamos juntos assistir a esse momento que celebra a união, mesmo que às vezes estejamos tão longe de casa. Confira! Olá, amigos da comunidade brasileira aqui no Japão e Nihon ITV. Meu nome é Roberto Casanova, sou cantor aqui no Japão e sou um dos telespectadores aí da Nihon ITV, onde você encontra aí os melhores conteúdos aí, informações do Brasil, do Japão e... Tamo junto aí, quero deixar aqui um feliz ano novo para vocês todos aí, aos telespectadores e a toda a comunidade brasileira que mora aqui no Japão. Feliz ano novo, tamo junto e até mais. Valeu! Olá, tudo bem? Meu nome é Fernando, eu sou aqui da Freedom. Estou passando aqui pois eu gostaria de parabenizar toda a equipe da Nihon ITV pelo ano de 2025, por todas as atividades feitas, por todas as entrevistas, por todas as informações relevantes levadas a todos nós aqui da comunidade brasileira no Japão. Gostaria de estender os meus agradecimentos para o ano de 2026. Sabe que nós estamos torcendo por vocês e estaremos do lado de vocês ao longo de 2026 também. Muito obrigado. Olá, eu sou Jumara Kawamoto, empreendedora padeira da JBJ, situada na cidade de Suzuka, província de Mieken. Nós somos apoiadores da Nihon ITV.
essa plataforma que traz informações, atualidades, eventos da comunidade brasileira no Japão. E queremos desejar a você e sua família um feliz 2026, com muita saúde, muita paz, muita alegria. É isso que desejamos a você, com muito amor. Que 2026 venha com muitas alegrias e a Nihon ITV e nós desejamos a vocês. Muito obrigada. Olá pessoal, sou Yali Silva do portal Itacultura Brasil. Falo aqui do Amazonas, Itacoatiara, Amazonas. E estou passando aqui para parabenizar a equipe da Nihon TV, que presta um grande serviço jornalístico com informações relevantes para todos nós. Então a mensagem é de Feliz Ano Novo e que vocês continuem fazendo esse serviço maravilhoso de informação e entretenimento para todos, para toda a nossa comunidade aqui no Brasil, tá? Um abraço a todos e mais uma vez um ótimo ano novo e que esse ano de 2026 venha com muitas realizações para todos nós. Abraços. Essas vozes representam a força da nossa comunidade espalhada pelo Japão e pelo mundo. São pessoas diferentes, histórias diferentes, mas com algo em comum: a vontade de estar perto mesmo longe. Muito obrigado a cada um que mandou seu vídeo, que esteve com a gente e que apoia esse trabalho feito com tanta dedicação. A Nihon ITV deseja a você um 2026 cheio de saúde, união e esperança. Nós seguimos juntos e até o ano que vem.